francamente, não sei por onde começar com esse delírio total, um delírio. Eu vou interromper aqui para trazer uma breaking news no Braddock, que diz respeito a mim, mas também ao sistema brasileiro e à postura do Alexandre de Moraes, ministro que, de alguma forma, vem demonstrando alguns sinais dúbios, né, de recuo, não sei se a pressão está funcionando. Eu estava aqui ao vivo com vocês e tocou o telefone, era meu advogado. Eu não atendi. Ele falou, me liga urgente. Eu falei, decidiram? Aí ele, pode dar as breaking news. Alexandre de Moraes mandou liberar minhas contas bancárias no Brasil após a nossa petição por conta do tratamento do câncer. Que bonzinho. Ótima Mas notícia. Que bondoso ele. Né? Quer dizer, não vou nem falar que é justo, porque é muito injusto suas contas terem sido bloqueadas. Espera para eu fazer minha remessa, depois a gente fala. Pois é. Vamos esperar. Constantino, quando é que você vai pagar meu jantar aí mesmo, na Flórida? Tô indo aí. Aqui eu já podia pagar, Maurício. Agora eu posso pagar meu advogado no Brasil, posso doar dinheiro para a instituição de câncer no Brasil, que eu estava querendo. Né? No Brasil que era o problema, aqui eu tô liberado, pô. Parabéns, Constantino, parabéns a todos pelo trabalho de pressão. Um dia de cada vez. Eu não tenho dúvida que isso está acontecendo também pela força que você tem feito, por muita persistência. Muito obrigado ao advogado Emerson Grigoletti, que vem defendendo aí as causas impossíveis, né? Com muita habilidade, com muita capacidade técnica. Então, muito obrigado aí a Emerson Grigoletti também. Agora que cada vez mais na Câmara é evidente que há sim votos para aprovar a anistia, agora começam as ameaças ou as intimidações de claro cunho mafioso, porque comentaristas e jornalistas começam a alertar o presidente da Câmara, Hugo Motta, sobre o PL da anistia. Segundo Natuza Neri, do G1, aliás, da Globo News, isso, abre aspas, acaba com o mandato dele, fecha aspas. Será que essa é uma ameaça velada ou nem tão velada assim? Segundo a comentaristas, abre aspas, se Hugo Motta avança com o projeto da anistia, acaba com o mandato dele. Respondo possível ameaça do judiciário ao presidente da Câmara. Lembrando que esses tipos de comentaristas recebem informações de zap e claramente também indicações do que falar ou não falar diretamente do Supremo Tribunal Federal. A fala revela os bastidores da pressão contra o PL, que beneficiaria manifestantes do 8 de janeiro e poderia alcançar Bolsonaro. O comentário sugere que decisões legislativas estão sendo direcionadas por intimidações externas ao processo democrático. Uma declaração que ocorre enquanto cresce o apoio ao projeto na Câmara, inclusive com a adesão de deputados de partidos que formalmente apoiam o governo. Vamos ouvir esse comentário da Natuza Neri e depois o Dárcio e o Maurício. Todo mundo sabe que o projeto da anistia, o objetivo real mesmo, é beneficiar Jair Bolsonaro. Então, essa história não tem como avançar, porque se o Hugo Motta avança com o projeto da anistia, ele acaba com o mandato dele, porque vai virar uma guerra campal. Se o projeto não é um projeto do Brasil, se ele não alcança o problema dos brasileiros, os problemas da vida real, por que então ele seria pautado agora? Se ele for pautado agora, paralisa absolutamente tudo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, isso para a agenda da própria oposição, para a agenda do próprio governo, não importa. Agora imagina, se colocar para pautar, se pautar para votar na Câmara dos Deputados, esse projeto passa, o Hugo Motta fica com a pecha de ajudar para que a justiça não seja feita, para que a justiça não seja cumprida, que foi uma decisão com uma turma enorme de gente que participou dos atos do 8 de janeiro, em que um ex-presidente da República, se condenado fosse, não seria punido porque ele foi anistiado antes mesmo de ser punido. E aí ele compra essa briga imensa, não é com o Supremo Tribunal Federal, não, é com a própria democracia brasileira. E uma pauta que não é uma pauta primordial, que vai conferir a Hugo Motta uma marca na sua gestão. Ele será engolido pelo projeto da anistia. Eu, francamente, não sei por onde começar com esse delírio total, um delírio. Porque, assim, Dárcio, para a gente passar a palavra, é um projeto que vai contra a democracia brasileira. Mas se é o próprio Congresso que vai aprovar isso, que é a Casa do Povo, são eleitores brasileiros que escolheram as pessoas que estão lá sentadas, e se essas pessoas vão votar em nome do povo, o que tem de mais democrático? E ponto número 2, que ela fala, não, mas isso vai paralisar a agenda da Câmara dos Deputados. Ótimo, é tudo aquilo que o governo não quer que paralise. Então, assim, do que estamos falando? E ponto número 3, se a maioria dos deputados acham legítimo virar página,
Quem é um comentarista, uma comentarista da Globo News para dizer que isso não pode, que é ilegítimo, e que basicamente já escreveu a condenação de Bolsonaro nessa fala? Então, assim, é um delírio, né, Darcio, ou eu não estou vendo alguma coisa? Não, você está coberto de razão. É assustador. E ainda que fosse um ministro do Supremo, ele não teria legitimidade de fazer uma fala dessa, porque o Congresso está ali para poder representar a população, para poder agir em nome da população. Essa é uma agenda da população, portanto. Só que eles se acham ungidos, eles se acham iluminados, que sabem mais do que a população. E eu diria que isso começou na votação do Estatuto do Desarmamento, ou melhor, no plebiscito, que a população escolheu permanecer com o direito de ter armas e foi atropelada, porque essas pessoas entenderam que isso não era democrático, embora a decisão tenha partido do povo. Essa anistia, ela pode resolver um problema para o próprio STF. O Rodrigo Constantino, eu acompanhava o comentário dele no 4x4 e ele lembrava uma leitura do Ives Gandra Martins falando que a Débora, por exemplo, condenada a 14 anos, não poderia ir para casa. Ou seja, o STF criou um nó tático e agora ele não consegue sair desse próprio nó tático se não for, vejam que curiosidade, uma decisão como a anistia. Ou seja, o povo vai acabar salvando o Supremo do próprio Supremo, porque o que o Supremo fez é simplesmente absurdo, inacreditável, inédito, enfim. E a Natuza falar sobre justiça. Gente, olha, assim, eu tenho feito alguns vídeos, eu falei da Geicimara Alves de Deus, que veio de Fazenda Nova, uma cidade de 5 mil habitantes, ficou sabendo que ia ter o protesto, ela é fisioterapeuta, viu uma pessoa passando mal no gramado no dia 8, tentou ajudar e está presa lá em Aparecida. Falei também da NN, a NN de Jesus, né? uma estudante de psicologia que estava fazendo um trabalho de psicologia. Tudo que a Polícia Federal encontrou no celular dela dava conta do trabalho que ela estava fazendo, relatando os dias daquelas pessoas que estavam protestando. Essas pessoas estão presas há cerca de 2 anos. Os relatos que eu recebo de familiares são terríveis. Tem empresa, no caso da Geicimara, por exemplo, que apanhou de madrugada de presas que têm mais de 20 homicídios. Foram espancadas de madrugada, perderam mais de 25 quilos. Várias dessas meninas que nunca tinham cometido crime algum. Que humanidade há nessas pessoas que acham que fazer justiça é socar uma menina dessa que nunca cometeu crime algum, uma pós-graduanda, dentro de uma penitenciária para conviver com criminosos de alta periculosidade? O que habita no coração e na mente de um ser humano desse? É simplesmente assustador. E olha, os relatos são muitos. Eu recebi, por exemplo, um de uma mãe que estava desesperada porque a filha sentou na cama do presídio, e normalmente são celas muito pequenas, com várias presas, e ela sentou em cima de uma lâmina dessa de barbear. Ela sentou em cima de uma lâmina que era de uma outra presa contaminada com HIV. Você imagina como fica a família desesperada. E quais são as condições dessas meninas? Que tipo de atendimento de saúde? Como elas estão passando, ninguém sabe. Todas, réus primárias, nunca cometeram crime algum. E aí vem uma senhora falar de justiça e falar que justiça é colocar na cadeia por 17 anos uma pessoa que protestou contra um poder. Sinceramente, é inacreditável, Caúde. Pois é, né? E pessoas também com mais de 70 anos, que além de inacreditável, é ilegal. Só para complementar também um comentário da Natuza Neri, é também que ela fala que Hugo Mota será engolido, seu mandato acabará. Por quê? Sim, se a maioria votou a favor da anistia, quem que vai tirar o mandato dele? Então, assim, só para comentar, o delírio total, francamente estou chocado com esse desespero por parte da velha mídia em relação àquilo que a gente está vendo no Congresso Nacional. Vamos terminar falando de uma notícia interessante, porque o PL está planejando a candidatura de Débora Rodrigues, que é aquela moça presa por pichar a estátua com batom. O Partido Liberal estuda lançar, então, a Débora como candidata nas eleições de 26. O líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, confirmou que tentará contratar a Débora através de seus advogados para discutir a sua filiação.
Após mais de 2 anos de prisão, Débora recebeu autorização para a prisão domiciliar por decisão de Alexandre de Moraes, que atendeu o pedido da PGR. Mas ela pode ser condenada até 14 anos de prisão pelo crime de escrever "perdeu Mané, não amola" com um batom, frase não dela, mas do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Consta, na sua opinião, o PL ventilar Débora Rodrigues como candidata poderia colocar ela numa situação ainda pior? Assim, ela que tem, lembramos, 2 filhos e que poderia ser condenada, e já tem 2 votos para a condenação dela, 14 anos de prisão? É uma possibilidade. Eu não acho que é o momento disso, né? Eu acho que agora ela tem que ficar quieta em casa com os filhos, né? Eu não descartaria, eu vi até alguém comentando no chat assim, Débora, eu dou para você o conselho que o Rodrigo Constantino deu para o Bolsonaro. Eu não descartaria, se eu sou ela, né? Eu talvez fosse para uma embaixada ou para a Argentina direto, que nem vários foram e tudo, porque não dá para confiar nessa justiça brasileira. E ela ainda está em julgamento e ainda está em preventiva, só que domiciliar, né? Então, de novo, é muito cedo para falar nela como candidata, mas eu entendo a estratégia do PL Mulher, que é transformá-la ainda mais em mártir, de certa forma, em símbolo da causa da resistência, porque o caso da Débora furou bolha. Furou bolha. Quando Augusto Cury vai lá gravar um vídeo, né, furou bolha. E por isso ela foi para domiciliar. Então, eu entendo o jogo, mas, de novo, me parece fora de momento. Esse é o momento de deixá-la um pouco em paz com os filhos, porque essa moça pagou um preço muito alto por nada, né? Então, vamos dar esse tempo a ela. E Michel Temer sugere que o STF revise penas no dia 8 de janeiro em vez da anistia. O ex-presidente disse que o caminho pelo judiciário evitaria conflitos entre poderes. O ex-presidente defendeu, então, que o STF revise a dosimetria das penas dos condenados em vez de que o Congresso aprovar o PL da anistia. Segundo ele, abre aspas, eu acho melhor o próprio Supremo Tribunal Federal resolver esse assunto, fecha aspas, isso foi durante uma entrevista à CNN Brasil. Segundo ele, abre aspas, a punição acho que ninguém discute que teria que existir. O que tem se discutido mais é a dosagem, fecha aspas. Temer considera que essa seria a solução mais tranquila para o país, evitando um conflito entre o Congresso Nacional e a própria decisão do Supremo. Rodrigo Constantino, o problema é a pena ou a dosagem? Porque, claro, 14 anos de prisão para pichar com um batom uma estátua da justiça, temos um problema de dosagem e também de acusações, no caso, né? Que foram feitas. Mas também casos como pessoas que sequer têm provas e sequer têm imagens e foram condenadas em lote, aí acho que vai além da dosagem. Qual a sua opinião? Então, esse que é o problema, né? Os ministros do Supremo têm um dilema na mão, que é difícil resolver. Eles investiram tudo na narrativa do golpe. E se houve uma tentativa de golpe armado à democracia brasileira, aí não é vandalismo, não é depredação de patrimônio público, não é aquilo que a esquerda está cansada de fazer impunemente, inclusive no Congresso e no próprio STF. Então, é difícil eles chegarem à quadratura do circo. A própria soltura, não, porque ela continua, enfim, cheia de cautelar, com tornozeleira eletrônica, mas o envio da Débora para a prisão domiciliar, que é um alívio para ela, acima de tudo, para poder estar perto da família, e para todos nós brasileiros, que desejávamos tanto isso, pelo menos, né, mesmo essa decisão, ela parece, às vezes, inconsistente. Porque o Alexandre de Moraes a condenou a 14 anos por golpe de Estado. Então ela é um perigo para a democracia com o seu batom atômico, mas ela pode ir para casa. Então, esse é o problema, né? O Michel Temer quer, como bom e sagaz político, né, que ele quer pacificar o país, mas ele quer pacificar o país do jeitinho bem centrão fisiológico e brasileiro, né, que é uma malandragem, que é um jeitinho, né? Então, assim, vamos chegar num denominador comum aqui, a dosimetria. Que tal se a gente aliviar a dosimetria e mantiver a narrativa? São todos golpistas de extrema periculosidade, mas todo mundo pode ficar livre.
né? Não repitam esse golpe, nessa tentativa de golpe. Assim a gente consegue pacificar o país? É uma coisa estranha, né? Eu acho que a gente precisa ir um pouco mais a fundo na essência, no mérito da questão, e constatar o óbvio ululante. Olha, gente, não houve nenhuma tentativa de golpe. Que tal negociar a partir daí? Nada menos do que isso. Eu sou um pouco mais intransigente nesse aspecto. É que nem aquele acordo que fizeram lá com 300 ou 500 pessoas do 8 de janeiro, né? Eu mesmo estou num momento achando já o Alexandre de Moraes fofo, a careca reluzente que nem a minha, bonitinho, né? Mas vamos combinar o seguinte, olha, Constantino, toma teu dinheiro de volta, mas você é um cara que eu não sei nem do que eu sou acusado. Estou há 2 anos sem passaporte, sem redes sociais, censura prévia e sem conta bancária, né? Mas vamos lá, qual é o acordo? Né? Olha, então para de criticar, você fica bonzinho, a gente constata que você é um jornalista perigosíssimo, que incitou um golpe que eu nunca incitei, mas toma aqui teu dinheiro de volta, tuas redes. Então, é uma forma estranha de tentar pacificar o país. Nós temos que pacificar o país concordando que não houve uma tentativa de golpe orquestrada, coordenada por Bolsonaro com a Débora agindo como soldada da tentativa do golpe. Qualquer coisa menor que isso, Michel Temer, aprecia o esforço do presidente, né, para pacificar o país, mas qualquer coisa menor do que isso não vai bastar, gente, porque a narrativa é muito falsa. E o povo brasileiro não quer aceitar que a Débora é uma perigosíssima golpista armada que quase fez a democracia vir abaixo. Para. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias no YouTube. Clique aqui e se inscreva.